Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui está a Bíblia Sagrada, o nosso texto abençoado da palavra de Deus, que a cada manhã nos ensina, nos orienta, nos direciona o caminho da qual nós devemos seguir. Desde já vai entrando, vai dando um oi aí, vai compartilhando esse link, aperta no aviãozinho aqui, compartilhe através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam estar conosco, conectadas aqui, em nome de Jesus. Desde já quero mandar um abraço para Maria Domingos, a Cida Tait também, a Deliane José, a Valdinéia Seranto, a Solange André Urqui Aloa, né? E todas essas pessoas que estão aqui conectadas conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, em nome de Jesus. Então, vamos lá, aqui no 1 Crônicas 11:10, 1 Crônicas 11:10, nosso tema de hoje é pessoas que assumiram riscos, pessoas que assumiram risco. Nós vamos aprender as qualidades de Davi e os paralelos com os homens de Davi, os valentes de Davi, uma vida corajosa, uma vida valente. Essa é a nossa temática no dia de hoje, como viver uma vida na valentia, na coragem, na ousadia do Senhor. Então, estamos baseados em 1 Crônicas 11:10. O texto sagrado diz: são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, o Amonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Ou seja, um cara que numa guerra matou com a sua lança mais de 300 pessoas. Versículo 12. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, ele estava entre os 3 valentes de Davi. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampava no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza e na guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. E ele não quis beber, mas a derramou como uma espécie de libação, sacrifício ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Deus, fazer tal coisa. Beberia eu do sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? Pois com perigo da sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. Então nós vemos aqui homens corajosos, homens valentes, né? Aqui tem Abisai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo com a sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele o mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles, contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também temos Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabzel, e grande em obras, e feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Então vemos aqui Benaia, Abisai, vemos esses 3 cabeças aqui de Davi, os principais, né? Jazobeão também, cara precioso. Eleazar, filho de Dodô, homens valorosos, homens valentes. Será que você é uma pessoa valente, corajosa? Ou é temerosa, tímida?
covarde muitas vezes? Será que você tem vivido a vida cristã de forma corajosa, ousada, abençoada diante do Senhor? Nós vemos nesse texto que as Escrituras oferecem uma impressionante lista de líderes militares que estavam ligados a Deus e também ligados a Davi, chamando-os de valentes do rei, valentes de Davi, e descrevendo várias façanhas desses grandiosos homens, grandes personagens da história de Israel. Alguma vez você se perguntou, será que Davi foi capaz de atrair tal grupo qualificado e extraordinário de líderes? Como é que Davi pegou pessoas endividadas, amarguradas de espírito, como diz o texto sagrado, e transformou eles nesses grandes guerreiros militares, valentes de Davi? A resposta aqui está na lei do magnetismo. Líderes atraem pessoas semelhantes a eles. Nós atraímos aqueles que são semelhantes a nós. Essa lei se chama a lei do magnetismo. Mas quais seriam as qualidades de Davi que atraíram esses homens para se tornarem valentes do rei? Primeiro, nós vemos que Davi era um homem submisso e leal ao seu rei. Na época aqui, um rei ainda injusto, corrupto, ao mesmo tempo rebelde, errado, que era Saul. Mas mesmo assim, nós vemos na vida de Davi sempre uma submissão e uma lealdade ao seu rei, por mais que o rei não fosse tão bom. Segundo lugar, nós vemos que Davi matou muitos soldados inimigos em batalhas. E eles viram Davi fazendo isso. E da mesma maneira se tornaram grandes guerreiros, grandes soldados, assim como o seu chefe, o seu líder, o seu rei, Davi. Em terceiro lugar, nós vemos que Davi se posicionou contra os filisteus. E nós aprendemos com isso, que temos sempre que nos posicionar contra aqueles que são contra o Senhor ou ensinam coisas contrárias aos valores e princípios do reino de Deus. Os filisteus representam isso, os ímpios, representam os valores equivocados que vão contra o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, ele arriscou a vida, Davi, e percorreu uma distância extra. Ou seja, ele não teve dificuldade nenhuma em se sacrificar em prol dos seus soldados, dos seus valentes, da sua nação de Israel. Em quinto lugar, ele matou um leão sozinho. Em sexto, matou um gigante. E pode observar que assim como Davi, os homens de Davi fizeram coisas semelhantes. Qual é o paralelo nos homens de Davi com relação a essas características que acabei de falar de Davi? Em primeiro lugar, eles eram submissos e leais a Davi. Assim como Davi foi submisso e leal a Saul, um outro rei de Israel, que foi tirado do trono, e Davi assumiu o seu lugar debaixo da mão poderosa do Senhor, de uma intervenção divina e não dele, não um levante, não um motim, nem uma rebeldia, mas sim nós vemos Davi sendo levantado, escolhido, e no tempo de Deus, na plenitude do tempo de Deus, ele foi ungido em Hebrom, ungido em Jerusalém e ungido perante todo Israel. Então, vemos que os seus soldados eram submissos e leais a Davi. Em segundo lugar, vemos que os seus soldados mataram muitos soldados inimigos em batalha. Assim como Davi matou, o exemplo de Davi foi um exemplo também para os valentes de Davi. Em terceiro lugar, também se posicionaram contra os filisteus. Da mesma maneira que Davi se posicionou contra os inimigos de Israel, eles também se posicionaram contra os filisteus. Nós vemos em quarto lugar que eles arriscaram a sua vida e percorreram distância extra. Nós lemos aqui no texto 3 soldados de Davi, valentes de Davi, que foram buscar água lá no meio do arraial dos filisteus, colocando em risco, se sacrificando em prol do seu líder, assim como Davi se sacrificou muitas vezes em prol do seu povo e em submissão e lealdade ao seu rei. Nós vemos em quinto lugar que eles mataram um leão sozinhos. Nós lemos aqui dentro dos valentes de Davi, vemos um aqui que matou um leão, que foi Benaia, filho de Joiada. No versículo 22, ele desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Assim como Davi matou um leão sozinho, Joiada, Benaia, filho de Joiada, também fez isso. E mataram um gigante, porque também diz aqui que Benaia, filho de Joiada, também matou um egípcio
de alta estatura que veio contra ele com eixo de tecelão, uma peça enorme, né, de madeira gigantesca, que se transformou numa arma. Ele apenas com um cajado tirou aquele eixo de tecelão e matou aquele gigante, assim como Davi matou o gigante Golias. Então, Davi, diz o texto aqui no 24, o pôs sob a sua guarda. Ele fez parte da guarda real, a guarda de Davi, o protetor do rei Davi. Olha que coisa linda, como é importante nós sermos valentes, que nós sejamos corajosos, que não nos venhamos acovardar diante dos desafios da vida, assim como foi Davi submisso a Deus e leal ao Senhor, e as autoridades instituídas por Deus, possamos ser submissos ao Senhor, leais às pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Possamos nos levantar contra os inimigos de Deus e defender os valores e os princípios cristãos. Possamos nos posicionar corretamente, assim como fez Davi e os seus valentes. Possamos, se necessário for, sacrificar a nossa vida em prol de outras pessoas, em prol da obra do Senhor e da causa do Evangelho, assim como esses grandes soldados assim fizeram. E não tenhamos medo de gigantes. Gigantes aqui são símbolos de problemas, dificuldades, lutas que enfrentamos. Grandes gigantes representam grandes problemas, lutas e dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não se acovarde, não se atemorize, o Senhor é contigo. Seja um valente do Senhor, do Deus de Israel. Seja corajoso, seja abençoado, seja cheio do Espírito Santo, assim como foi Davi. Capaz de, através da lei do magnetismo, atrair pessoas leais que fossem capazes de assumir riscos para defendê-lo e defenderem o povo do Senhor e a causa do Senhor dos Exércitos, tá bom? Então que possamos aprender com esses personagens, os valentes de Davi, que possamos nos tornar valentes do Senhor Jesus e que possamos com graça, valentia, coragem e ousadia fazermos aquilo que Deus espera que façamos, dentro do nosso chamado, propósito, dentro da missão de Deus para as nossas vidas. Sejamos abençoados, sejamos corajosos, sejamos cheios de Deus, a fim de abençoarmos outras pessoas e exaltarmos o nome do Senhor através das nossas vidas. Amém? Quero mandar um abraço também para Claudete Garcia, que entrou aqui conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério. Se você quiser contribuir conosco, movido pelo Espírito Santo, faça isso. Que Deus te abençoe desde já, nós agradecemos de todo o coração. Aqui também no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, da nossa igreja, os horários de culto. Tem sido uma bênção no nome de Jesus, então vem estar conosco. Nessa sexta-feira, às 15 horas, temos a Tarde da Vitória. A Tarde da Vitória, sexta-feira às 15 horas, e à noite, sexta-noite às 20 horas, nós temos o culto da juventude na Rocha. Vem estar conosco, você que é jovem, adolescente, casado, solteiro, vem estar conosco, vai ser uma bênção no nome de Jesus. No domingo, 2 cultos às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, e às 19 horas o culto da família. E na quarta-feira nós temos o culto da fé. O culto da fé, não perca. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, que a unção do Senhor faça a diferença na sua vida, te elevando num novo patamar espiritual, de coragem, de valentia, de bênção, de graça, de glória, de sucesso, de prosperidade, de paz, de unção, de guiança no Espírito Santo, e que você faça a diferença aonde o Senhor te plantou. Em o nome de Jesus. Amém e amém.